É uma Tudo bem. possibilidade, Gabi? De ter um podcast? Ah, sempre é, né? É que a gente já pensou em te convidar pra fazer um aí na casa. A gente só achou que tu não ia estar afim. Ah, a gente não tem dinheiro pra pagar Cara, o salário dela. se uma coisa, olha, eu gosto. O Thiago, eu não sei se ele vai me contradizer aqui, mas ele pode dizer que não. Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. A mãe dela fala que ela desenvolveu uma técnica de falar sem Ela fala, você não respirar. respira, Aí respira! ela consegue falar mais. Eu gosto por mais muito de tempo. falar. Entendi. Mas enfim, eu poderia. Gente, se eu tiver um podcast, obrigada pelo convite. Todas as quintas. Já faz um anúncio. Não, mas eu posso não tomar as mesmas decisões que vocês. com certeza. E tudo bem. E eu espero que não, porque É. senão Eu não seria aguento Mas a mais outro questão é- programa Tá igual o ligado? meu. É. E tudo bem, e eu posso até chegar pra vocês e falar, Igor, Monark, cara, eu acho que essa decisão não é legal. Mas a questão é a tua decisão. Quando eu for tomar as decisões pra minha vida a respeito daquilo, eu tomo uma decisão diferente. E se por acaso eu considerar que, pô, não acho legal, eu posso não consumir aquele produto, tá? E tá tudo certo. Aham. Só que a gente precisa, e eu acho que isso é um ensinamento de existência mesmo. Porque quando a gente reconhece o direito do outro de viver do jeito que ele quer e fazer os planos e realizar os planos de vida dele do jeito que ele deseja, a gente está reconhecendo o nosso direito. Ponto. Deixa as pessoas. Já diria Mr. Catra. Né? Deixa as pessoas. Deixa as pessoas. Sem concordância de plural, mas Mas, legal. porra, mas é assim que carioca fala, cara. É. Cara, mas é isso mesmo, deixa as sem pessoas em concordância paz. de plural. Mas Deixa as quando eu pessoas em vim paz. para as redes era, você tá passando ridículo, nunca mais você vai ter credibilidade na advocacia. E aí teve um dia... Errou! Não, teve um dia que eu tava, ao mesmo tempo, tinha um programa de... Quando eu peguei no ano passado, na mesma tarde, um programa de fofoca tava falando de mim. E um artigo meu estava sendo citado por um ministro no julgamento do Pleno no Eita, porra. Supremo Tribunal Federal. Aí eu falei... E a minha frase do Instagram é uma convivência pacífica entre a superfície e o profundo. Eu lembro de ligar pra minha mãe e ela falou... Caralho, hein, isso aí. Fez o negócio. Maneiro, maneiro. Por que tu foi pra lei? Por que Pra você lei, estudou- pro direito? É. Puxa, eu não gosto de injustiça, eu tenho um problema com isso, e principalmente eu não gosto que as pessoas explorem o desconhecimento dos outros, sabe? Então acho que eu pensei em ajudar de alguma maneira, eu sempre gostei muito de falar, eu fui um pouco pela psicologia também, então eu lembro de ter no ensino médio uma matéria que era psicologia social, e aí vou um pouco pela criminologia, meu trabalho tem muito a ver com isso, de entender como as pessoas funcionam, na comunicação eu trabalho com isso também. E aí foi um pouco porque, vamos ver, eu pensei em prestar jornalismo também, sabia? No final tava... Mas eu fui muito feliz sendo advogada. Eu ainda sou advogada, pô, tô pagando a OAB, então. Quer dizer, eu acho que eu perdi o boleto. Ih, Mas carai. enfim, vou pagar o OAB. Não me E assim, Aguenta aí, aguenta. E o Com mestrado? Qual foi o tema? Qual foi a pegada do... A influência da repressão penal sobre o usuário de crack na busca pelo tratamento. Porra! Eu fiz Específico. uma pesquisa de campo. Aham. O mestrado foi muito legal. Eu fiz um... Foi tirar uns crack lá na Cracolândia. Cheirar um crack. Eu entendo de Não, crack. eu sou bem careta, mas enfim, eu fui estudar em Portugal uma época na faculdade e eles estavam evoluindo muito na política de drogas lá, na descriminalização do usuário, transformar numa infração administrativa. E eu achei muito legal, comecei a me interessar pelo tema, voltei para o Brasil, terminando a faculdade, falei, cara, quero estudar isso. E aí fui para a USP, entrei no mestrado logo depois da faculdade, porque eu tinha certeza que queria dar aula. E aí eu fui cursar umas matérias na psiquiatria. Então você pode escolher a faculdade que você quer ir, né? Tava no direito, fui umas matérias para psiquiatria, tem até uma história legal que eu fui, o professor falava, vou dar uma prova, vou te fazer umas perguntas, você responde o que você souber. E ele me entregou pela primeira vez na vida, eu não sabia nada. E eu cheguei e falei, professor, eu tenho um talento que é enrolar, mas hoje eu não tenho como, não tenho ideia. E eu falei, você quer que eu vá embora? Ele, não, fica aí. E aí eu comecei a estudar e foi isso. E qual que é a conclusão? Como que o Estado fode os cracudos? Falei pra ele que eu queria falar disso. Então, de diversas maneiras, né? Você quer saber sobre o porte... A gente acha que a questão das drogas é uma questão muito complexa. Vou falar disso aí, da gente para de falar de assunto cabeçudo. Daqui a pouco o povo vai desligar. Falar, porra, papo chato dessa mulher. O pessoal já reclama que eu falo de maconha. Todo programa eu enfio maconha. Não, mas acho que quando a gente pensa em política de drogas, a gente tem que pensar o seguinte. Faz bastante tempo que a gente tá proibindo droga.
E, enfim, elas estão aí ganhando a guerra às drogas há anos. Então, não tá funcionando. O Jean tem uma camisa maneira pra caralho. Palmas para as drogas que por mais um ano venceram a guerra às drogas. É dessa marca, não é, Jean? Não é dessa marca aqui? Cara, pior que eu não lembro, pra Eu ser acho sincero. que é. Talvez seja. Então, acho que esse é um indicativo, não de que as pessoas precisem concordar com a minha proposta, mas de que a gente precisa pensar. Porque se a gente está fazendo um negócio por tanto tempo e o negócio não está funcionando como a gente quer, a gente precisa pensar. Eu tenho no meu Instagram uma série de vídeos sobre isso, mostrando uma fala do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, porque, enfim, na época, uma visão não considerada alinhada ao meu pensamento, e ele falando sobre o tabaco. Ele estava dizendo, pô, a gente tem um imposto alto sobre o tabaco, só que isso faz com que uma parcela maior do mercado seja tomada pelo contrabando. 40%. E o cigarro... Ou 60%, sei lá. O cigarro contrabandeado, ele não tem controle fitossanitário, então ele é pior para a saúde. Com a droga é 100%. A gente não tem controle fitossanitário. E o prensado é um lixo. Então, um lixo. O bem jurídico tutelado na linguagem do direito penal, aquilo que o crime previsto na lei de drogas protege, em tese, é a saúde pública. Só que a gente está gerando mais prejuízo para a saúde pública. E aí a gente gasta muito mais dinheiro encarcerando pessoas, prendendo gente, do que com saúde pública. E aí outro ponto, quem que a gente prende? Os grandes traficantes? Não. Porque eu queria trazer um livro, aliás, eu não achei em casa, o Sentenciando o Tráfico, do juiz Marcelo Semer, e ele vai mostrar que uma pequena parte das prisões é decorrente de investigação. O resto é policial militar na rua, prisão em flagrante. Você pega um cara jovem, primário, coloca na cadeia, cumprindo pena, e aí, enfim, ele acaba integrando uma das facções criminosas. Aqui tem o livro A Guerra, do Bruno Paes Manso, A Ascensão do PCC, fala um pouco disso. E você perde essa pessoa. Então, você, achando que você está combatendo violência, você acaba produzindo mais violência. É um contrassenso à política. Você dá material humano pro tráfico. Exatamente. Né? Porque o cara vai pra cadeia, já tem a ficha suja. Então, a questão é, a gente precisa pensar. Outra coisa, tempo de polícia. O uso de drogas segue sendo crime. Tá? Ele não é punido com pena de prisão, mas... Já fui algemado, já fui pra cadeia. E você tem que assinar o termo circunstanciado, né? O Igor foi lá na DENARC comigo, porque a gente, né... Pior que estamos sendo investigados pelo DENARC. Estão sendo investigados? É. Por quê? Porque a gente fuma tabaco orgânico. Dele. Mas aí você percebe? E, então, todo um dinheiro, gasto Usuário, público direcionado para isso... É incentivo, talvez. Gasto público direcionado para isso, enquanto a gente não consegue punir nem 10% dos homicídios no Brasil. É. Bom, não tem uma estatística que 40% das pessoas que estão presas não foram julgadas ainda? É, muitas das pessoas... Não é meio absurdo isso? Pra mim parece um absurdo, crime contra a humanidade isso aí. É um absurdo isso, mas aí a gente tá falando de uma outra questão. Claro. Que tem a ver com lei de drogas também, porque a maioria dos presos em flagrante permanece preso, então tá preso cautelarmente até o final do processo. Mas se a gente pensar em total de população carcerária, você vai ter mais de 40% de presos por crimes relacionados a drogas. Você tem na população carcerária feminina 60%. E, de novo, não é o grande traficante. Então, é uma peça substituível. Sim. O que eu tô falando é, nós estamos gastando dinheiro, a gente está gastando tempo de polícia e não está produzindo resultados. Então, a única coisa que eu enfim, defendo é que a gente pense com racionalidade. Cara, bora debater. Não precisa concordar comigo não, cara, mas não tá funcionando. Só que sem medo, não adianta a gente debater, tipo, não posso falar sobre esse assunto, porque a gente não sai do lugar. Bom, a gente